Agora vamos falar desse escândalo, um escândalo absurdo que foi a suspensão do Andréas. Informação exclusiva: o atacante Elinho, ex-São Paulo, foi oferecido ao Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cara, uma coisa tão improvável que a gente estava deixando até de lado, né? Porque no jogo contra o Cerro Porteño, se a gente for lembrar do jogo, o Tigrinho, o Vitor Roque, toma uma entrada do Velasquez ou do Domingues, acho que foi do Velasquez mesmo, zagueirão, sem bola. O Vitor Roque deu o tapa, tomou uma entrada quase na altura do joelho, sem bola, e o lance segue. Eu acho que ele não tomou nem amarelo. Acho que ele não tomou nem amarelo. Aí o Andréas está no meio de campo, num contra-ataque, ele tinha acabado, acho que o problema foi aí, viu? O VAR tinha acabado de anular um gol do Cerro. O VAR tinha acabado de anular um gol do Cerro. E aí teve o lance, um enrosco no meio de campo, o Andréas, Palmeiras no contra-ataque, tinha acabado de anular o gol. Aí o cara vai segurar o Andréas, ele dá um tapa para tirar a mão para continuar na jogada. O Andréas vai expulso direto. Não dá para hoje em dia cometer um erro como esse num campeonato tão importante. E sim, que os clubes investem muito, né? Porque tem uma remuneração alta o campeonato, cada fase que vai passando. É importante para os clubes o dinheiro, é importante para os clubes a conquista, né? A história, é importante para os jogadores. E não dá, a Conmebol, eu acho que ela precisa ter mais cuidado com quem apita, com quem julga, com quem está no VAR, porque o lance é absurdo. Aí a gente começa a pensar em outras coisas, porque parece que brasileiro está ganhando muito, não pode ter dois brasileiros na final de novo, não pode ser o Palmeiras de novo, não pode ser o Flamengo, que é absurdo. Eu não sei não se o Palmeiras, que até hoje o Abel fala do asterisco da vitória do ano passado, que é da conta da Conmebol. A não expulsão do jogador do Flamengo, Pulgar, na final da Copa do Mundo, no final da Libertadores, é outro absurdo da Conmebol. Então é um lance atrás do outro, de novo prejudicando o Palmeiras. O Palmeiras já foi prejudicado na final da Libertadores. Perdeu o título porque o juiz não teve coragem, é o que eu posso imaginar, né? Não teve coragem de expulsar o Pulgar no começo do jogo, estava 0-0. Aí quando foi lá no Maracanã, no Brasileiro, que expulsou, nós vimos o que aconteceu. Então o juiz não teve coragem, eu imagino, né? Que não teve coragem para expulsar. E aí o Palmeiras reclamou, com direito, com razão, absurdo o lance, não tinha outra alternativa a não ser expulsão. E aí veio uma expulsão do jogador do Palmeiras, absurda, sem nenhum... O VAR tem que chamar, falou, amigão, você não pode expulsar um jogador que está tentando se desvencilhar de uma falta para continuar na jogada. Aí expulsa. Aí vem outro absurdo. O Tribunal da Conmebol dá 2 jogos pro Andréas. Porque ele não fez nada. Porque ele quis jogar futebol. Ele foi expulso porque ele quis jogar futebol. O Palmeiras estava num contra-ataque. Ele não quis ser parado, não quis a falta, quis continuar na jogada e ele foi expulso. E aí toma 2 jogos de suspensão. Será que é isso? Eu acho que o Palmeiras tem que começar a questionar. Será que o Palmeiras está incomodando a Conmebol também? Será que o Palmeiras está chegando todo ano? Porque já chegou 3 vezes com o Abel. 2 semifinais, são 5. O Abel disputou 7. Ficou nas oitavas em uma. Então chegou em 3 finais, 2 semifinais e ficou nas oitavas contra o Botafogo. Ano passado, final de novo, perdeu. Esse ano já está nas quartas de final de novo. Será que o Palmeiras está incomodando a Conmebol também agora? Será que essas decisões que são tomadas no tribunal, assim como algumas que a gente vê lá no tribunal da CBF também, no STJD, será que o Palmeiras está incomodando a nível sul-americano também? Eu acho que o Palmeiras não tem que ficar quieto, não. O Palmeiras tem que continuar buscando seus direitos, tem que continuar reclamando, porque é mais um absurdo que atenta contra um clube que procura ser correto. O Palmeiras só contrata quem ele pode pagar, o Palmeiras só coloca na folha de pagamento o jogador que ele consegue cumprir os compromissos, o Palmeiras só entra nas competições porque ele conquista direito de estar lá. Agora, ser competente agora virou um problema, começa a incomodar.
os outros clubes, as instituições, os organizadores. Então é um absurdo que a gente está vendo o Palmeiras mais uma vez prejudicado. Só para a gente lembrar o que aconteceu no STJD também do Alan, que deu um pisão no pé do jogador da Chape, foi expulso quando deveria ter tomado o amarelo, porque o pisão hoje é amarelo. A gente vê todo jogo, toda rodada, pisão é amarelo. Aí vai para o STJD, 2 jogos para o Alan também. 2 jogos ele teve que cumprir na volta contra o Coritiba, né? Na volta da Copa do Mundo. Teve que cumprir 2 jogos. Então, a gente está vendo os fatos se repetindo. Uma vez no Campeonato Brasileiro, 2 na Libertadores, porque uma foi na final e agora de novo, né? Um erro absurdo da arbitragem e a gente está convivendo com erro também nos tribunais. É até quando, né? Até quando? E o Palmeiras não pode ficar quieto, não. O Palmeiras tem que provocar, tem que criticar, tem que realmente contestar, porque não é possível, como estão querendo prejudicar o Palmeiras. E aí o Abel, quando vai para entrevistas, e eu nem gosto muito dessa fala, mas que parece que é todo mundo contra mesmo, que não dá para entender de outra forma, quando a gente vê até a Conmebol punir um jogador por tentar jogar futebol. É um absurdo, tá? Mas lembrar vocês que amanhã a gente vai estar aqui, é Copa do Brasil, né? Vamos estar aqui para fazer live junto com vocês, a participação de vocês é muito importante. Por isso, se você não está inscrito, se inscreve, vem com a gente, se inscreva no canal. E agradecer demais a E67, que é nosso parceiro aqui também, que tem o QR Code aí, pode ser seu parceiro também. Acho que é legal isso. E vamos botar o lance aí também dessa expulsão do Andrés, que a gente está falando muito sobre isso. É legal a gente botar esse lance aí para o pessoal ver. Enquanto eu estou falando, vai colocando o lance aí que é absurdo. É impressionante. Eu só falando é pouco. Precisa botar a imagem, pessoal. Informação exclusiva: o atacante Elinho, revelado na base do São Paulo, foi sugerido ao Palmeiras. O atacante, que joga pelo lado direito e também pelo lado esquerdo e é titular absoluto do Toluca, do México, terceiro colocado no Campeonato Nacional, seria uma reposição para o Alan, vendido na segunda-feira para o Manchester City por 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. A pedida do Toluca para que o negócio saia é de algo na casa dos 13 milhões de euros. Com a lembrança de que o Elinho é titular absoluto por lá, na atual temporada, 8 jogos, 2 gols e 3 assistências, havia sido recentemente cobiçado pelo Cruzeiro, que não conseguiu chegar às cifras pedidas pelo time mexicano. Palmeiras ainda não tem uma posição sobre levar ou não essa negociação adiante. Está descartada a contratação do Luiz Henrique. O Palmeiras entende que não faz o menor sentido investir praticamente toda a grana que arrecadou com o Alan na contratação do Luiz Henrique. No caso do Elinho, cifras bem inferiores. O Palmeiras ainda teria bastante dinheiro de sobra da negociação do Alan e teria uma reposição que, na visão do Verdão, poderia ser a altura. Quero saber a sua opinião. O Elinho é uma boa reposição para o Alan? Você pensaria em qual outro jogador? Já usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Assim que tiver qualquer novidade sobre esse tema, eu volto para contar para vocês. Beleza? Abraço, tchau. Já Pablo Mari, que foi jogador do Flamengo, chegou a negociar com clubes brasileiros nos últimos dias, depois de deixar o Al Hilal, mas seu novo clube é o Al Shamal do Catar, tá? Então vamos citar o caso do Palmeiras. O Palmeiras na semana passada eliminou o Cerro, pegou 9 milhões de reais. Se eliminar o Santos e chegar às semifinais da Copa do Brasil, pega mais 9 milhões de reais. Beleza? Leonardo Oliveira da Silva, você venderia Gonzalo Plata por 15 milhões de euros se fosse o Boto? Sim, especialmente se eu tivesse a convicção de que consigo comprar o Luiz Henrique por 35. Vender o Plata por 15 e colocar mais 20 milhões de euros me parece um bom negócio, mas queria saber a opinião de vocês sobre o tema, tá bom? Ederson Caetano, tem um site do Palmeiras, falou que não vai trazer ninguém para o lugar do Alan. É uma possibilidade, Ederson. Não dá para descartar. Assim, ó, só para deixar tudo bem claro. Ontem o Palmeiras fechou a venda do Alan. 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. Essa foi a informação que eu recebi do próprio Palmeiras. A ideia do Palmeiras é entender as opções do mercado. Está completamente descartada a chance de investir toda essa grana do Alan no Luiz Henrique. Isso o Palmeiras não fará, até porque essa grana vai ser super importante para pagar uma série de coisas, tá? Alguns nomes têm sido sugeridos. O Duelinho, ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino, foi oferecido pelo Juliano Bertolucci,
e está sendo avaliado dentro do Palmeiras. O custo dessa operação pelo Elinho seria de mais ou menos 15 milhões de dólares. O Kleber Alvarenga. Boa noite, Nicola. O Cebolinha poderia ser uma reposição para o Palmeiras? Ou a rivalidade com o Flamengo impede esse movimento de acontecer? Acho que a rivalidade torna o negócio mais difícil, tá? Embora o Palmeiras possa assinar um pré-contrato com o Cebolinha para tê-lo a partir de janeiro. Ele chegaria sem custos. A grande questão é, para ter o Cebolinha agora, o Palmeiras precisaria compensar financeiramente o Flamengo. O problema é que o Cebolinha estava pedindo 2,5 milhões de reais por mês. Hoje no Flamengo ele ganha 1,5 por mês. Só que como ele vai ficar livre, ele quer vender os direitos econômicos dele por 1 milhão de reais por mês, ao longo de 2 ou 3 anos de contrato. O Krasnodar chegou a oferecer essa grana, mas na última hora recuou, e hoje o Krasnodar tem como grande alvo no futebol brasileiro o Carboneiro, atacante colombiano que pertence ao Internacional e havia sido comprado pelo Colorado por 4 milhões de euros, tá bom? Nicola, o Elinho pode vir para o lugar do Alan por 13 a 15 milhões? O Davi Jesus, o Elinho foi oferecido ao Palmeiras e a pedida para tirá-lo do Toluca é de 15 milhões de dólares. O Palmeiras está avaliando, tá bom? Combinado? Se o André jogasse no Palmeiras, era possível que o Palmeiras conseguisse os 20 milhões de euros sonhados. Se o Alan jogasse no Corinthians, certamente ele seria vendido por muito menos do que 37 milhões e meio de euros. Há dois grandes pontos que explicam por que o Palmeiras tem vendido tão bem. Primeiro, porque vários atletas que saem da base do Palmeiras, nesses últimos anos, performaram bem no exterior. É o selo academia, né, como os caras do Palmeiras dizem. O outro ponto, a questão da grana. Hoje o Palmeiras precisa de dinheiro? Precisa. Mas se não vender o Alan, não há desespero. Ninguém não vai atrasar salário. No Corinthians, a coisa é bem diferente, né? Isso vale para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos, para o Grêmio, para o Inter, enfim. Muita gente devendo na praça. Túlio Maravilha, Elinho já é realidade no Palmeiras? Túlio, para ser bem honesto e preciso, o Elinho foi sugerido ao Palmeiras, como outros nomes têm sido sugeridos. E o Palmeiras está avaliando prós e contras, tá? Operação que custaria cerca de 15 milhões de dólares. Boa noite, Nicola. O Palmeiras vai contratar alguém para substituir o Alan? Essa decisão está sendo tomada pelo Palmeiras, que está avaliando o mercado. Boa noite, Nicola. Notícias do Palmeiras. O Palmeiras chegou a 337 milhões de reais com venda de atletas nessa temporada depois da transferência do Alan. Verdão ficou com 90% dos 225 milhões de reais, tá? Vai dar mais ou menos 200 e... Qual que é o valor? 209? Deixa eu só passar direitinho. Eu já falo quanto, porque é só para lembrar, né? O Palmeiras tem como meta para venda de atletas nessa temporada 400 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas, ao que parece, essa meta vai ser batida até com alguma tranquilidade. O Palmeiras ficou com 202 milhões de reais do Alan. A operação foi fechada em 225. O Palmeiras tem 90%. Então, sobraram 202 milhões, que se juntam a 50 milhões do Facundo Torres, a 25 milhões do John, a quase 17 milhões do Kaique, 7.700 do Pedro Lima, 7,5 do Breno Lopes, 7.400 do empréstimo do Veiga e 1,5 do Luigi, também emprestado. Só para lembrar que todos esses valores que eu citei são pela parte do Palmeiras. Você soma tudo isso e chega a 336 milhões de reais, 336 milhões e 700 mil reais com venda de atletas, tá? Faltam 63,3 milhões de reais. Dá para imaginar que o Palmeiras vai conseguir bater essa meta. A venda do Alan foi fundamental e, para mim, extremamente benéfica. Nicola e o Luiz Henrique pode ser contratado? A informação que eu tenho é de que não há a mínima possibilidade de o Palmeiras usar praticamente todo o recurso que obteve com o Alan na contratação dele, tá bom? Você sabia que apenas 4 clubes de futebol no Brasil seguem vivos em 3 competições? São eles Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco e Santos. Os 4 entram em campo nesse meio de semana para a disputa da Copa do Brasil. Queria destacar a situação de cada um deles. O Palmeiras desses 4 é o único que ainda joga Libertadores da América. Verdão tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já Galo, Vasco e Santos disputam Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. O Palmeiras é líder do Campeonato Nacional, pega a LDU na Libertadores e o Santos na Copa do Brasil.
Já o Galo pega o Santos na Sul-Americana, o Cruzeiro na Copa do Brasil e é o 8º colocado no Campeonato Nacional. O Santos vive situação mais delicada no Campeonato Brasileiro, 14ª posição. Pega o Atlético na Sul-Americana e o Palmeiras na Copa do Brasil. Queria encerrar os destaques desse quarteto com o Vasco da Gama, que pega River Plate ou Santa Fé. A gente vai conhecer o adversário do Vasco nessa semana na Sul-Americana, o Vitória na Copa do Brasil e é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Scarpa decidiu se pronunciar através de suas redes sociais sobre a possibilidade de deixar o Galo. Meio-campista que teve proposta do São Paulo, mas se recusou a mudar para o tricolor por conta de uma perda de R$400 mil por mês de salário, decidiu responder a um torcedor atleticano. Esse torcedor escreveu que o Scarpa está disposto a ser vendido. Scarpa usou essa mensagem para responder: "tô não". Gratiluzes, uma expressão para dizer que está tudo em paz, tudo tranquilo, mas garantindo que pretende permanecer. E esse talvez seja o grande problema para o Atlético. O Galo adoraria se livrar do Scarpa. Salário alto, R$1.200.000 por mês. A ideia do Atlético era tentar recuperar parte do investimento de 5 milhões de euros feitos quando da sua compra junto ao Nottingham Forest. Mas, diante da falta de propostas em definitivo, o Atlético já toparia um empréstimo gratuito com opção ou obrigação de compra desde que o time interessado assumisse 100% dos vencimentos. Scarpa, que não joga há um bom tempo por conta de um problema no joelho, enfim recuperado. Vamos ver se ele volta a ter espaço sob o comando do time de Eduardo Barba Domingues. A pergunta que eu deixo para você: o Scarpa caberia no seu time? O que você pensa a respeito desse jogador de 32 anos de idade?